Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Vamos dar continuidade naquele conjunto de aulas que a gente começou, falando sobre educação financeira, matemática financeira, reforçando, não gosto de matemática, é chato, aquela coisa toda, não importa. Mesmo que se você não gosta da matemática, ela gosta de você. Ela está no dia a dia que você vai no mercado, ela está no dia a dia quando você vê a notícia que vai taxar o seu investimento, ela está quando o governo fala que vai aumentar a taxa de tudo. Então, assim, a gente não pode ficar alienado sobre esse assunto. Então, vamos relembrar alguns conceitos muito simples, muito rápido. Nosso objetivo aqui, para quem não me conhece, meu nome é Luciano, sou educador financeiro, tenho MBA em Asset Allocation e MBA em Finanças. Então, a gente vai trazendo alguns tópicos simples, para bater um papo sobre essa educação financeira, como começar a investir, como fazer um planejamento financeiro melhor, tá? Sem mais delongas, então, vamos lá. A gente já passou, a gente está falando numa série de, assim, reforçando alguns conceitos, né? A gente já falou lá da rentabilidade ao período. O que é isso? Eu tenho R$1.000. Eu mostrei para vocês que, para mim abrir mão de usufruir desse R$1.000 agora, emprestando para um banco, através de um CDB, emprestando para o governo, através de um título, ou para terceiros, não importa, eu devo ser remunerado por uma taxa, que é aquela rentabilidade ao período. Beleza? Eu tenho que ser remunerado porque eu estou abrindo mão de usufruir desses meus R$1.000, beleza? Então, só para relembrar rápido, o que a gente fez ali? A gente deu como exemplo um cliente que investe R$1.000 no CDB e resgata 1.500 ao final de 3 meses. A gente calculou lá quantos % ele teve de retorno por deixar o R$1.000 dele. Isso aqui é um exemplo hipotético só, a nível didático. Mostrei para vocês que o VF, que é o valor final, tem duas formas de eu estar encontrando o mesmo, que é essa taxa, né? Eu pego o valor final, que no caso aqui é 1.500, divido por 1.000 e subtraio 1. Deu 50% lá no período, beleza? Tranquilo assim, simples. Falei um pouquinho do juros simples, é pouco utilizado aqui no Brasil, porém, nos Estados Unidos se usa muito. Por incrível que pareça, lá se usa bastante isso. O que a gente viu? A gente viu que o juro nada mais é que um capital multiplicado por uma taxa por um período. Quando eu estou falando de juros simples, o que acaba acontecendo? Essa minha taxa, essa porcentagem, ela incide somente nesse capital, independente do prazo. Toda vez vai ser a mesma taxa, certo? Incidindo sobre o capital inicial sempre. Dei aquele exemplo lá, no primeiro ano pegou 5.000 a uma taxa de juros 10%. Então deu R$500, beleza? Beleza. E no segundo ano, 10%, em cima dos 5.000 de novo, deu mais 500. E no terceiro, e assim por diante. Sempre essa taxa, ela vai ser inserida sobre o valor principal, tá? Sobre o valor principal, que nada mais é que um juro simples. No dia a dia você vai encontrar na feira, no mercado, tá? Porque é uma troca, é uma negociação, vai e vem, não é uma coisa constante. Diferente de quando eu faço um financiamento, 5, 6, 10, 30 anos, não importa, 10 vezes, 2 vezes, a taxa sem à vista é igual ao mesmo preço do parcelado. Você já consegue, com essas fórmulas simples, você já consegue ver se realmente é isso. Aí eu falei também, na aula 2, foi na aula 2, eu falei também sobre a taxa e o período, que nada mais é essa taxa, esses juros, né, que vai incidir sobre o capital, e por quanto tempo. No juros simples é fácil, é uma regra de 3 tranquila, beleza? 12% ao ano é 1% ao mês. Isso é aquela conta que a gente chama de conta de padaria. Envolveu porcentagem? Eu não gosto. Calma, tranquilo, é simples. Você tem que tomar cuidado. Não fazer de bate-pronto. Dá diferença? Dá diferença sim. Por quê? No juros simples, 12% ao ano equivale a 1% ao mês. Tranquilo, isso aí sem problema. Fizemos aqui o cálculo direitinho, trocamos aqui na fórmula, invertemos lá o que era 12% ao ano, colocamos 12% ao mês. Lembrando que tem que estar na mesma unidade. Se eu estou dizendo que eu vou deixar por um ano, o que eu ponho? A taxa é o quê? 12% ao ano. Então eu multiplico 12 vezes 1. Se eu vou trabalhar com meses, 5 meses, é 5% por mês. Então é 5 vezes 5, entendeu? E assim por diante. O que acaba acontecendo? Isso é mais fácil que uma regra de 3 simples, tranquilo. Agora o juro composto é muito parecido à fórmula, tá? Vou pegar a fórmula do juro simples aqui em cima, essa aqui, e vou pôr aqui para comparar. Percebe aqui, deixa eu mudar aqui a posição, beleza. O juro simples é o capital vezes a taxa, vou até pôr isso aqui minúsculo, geralmente a gente usa o I minúsculo, por um tempo, beleza. O juro composto, ele é um pouquinho diferente, tá? O juro composto, olha como que é simples. Não é juro simples. Eu tenho um capital, a taxa e o período. Ele sofre a ação dessa taxa no primeiro período, 10% ao ano. Beleza, muito simples. Era 1.000, sofreu uma taxa de 10% ao ano, então 100 no primeiro ano. No segundo ano, o que vai acontecer? Esse 100, ele vai ser inserido junto com o capital principal, agora já não é mais 1.000, agora é 1.100. Agora esse 10% ele incide sobre o 1.100. Essa modalidade de juros é o que mais se tem aqui no nosso país. Tudo que você faz a nível de financiamento, parcelamento, empréstimo, é juro composto. Um fantasma que aparece aí é o cartão de crédito.
que é o juro rotativo, entendeu? Vamos ver lá como que isso aparece lá na prática. Mas fica tranquilo. O mesmo exemplo, R$ 1.000, 10% ao ano, simples, beleza? Nada mais é que essa porcentagem inserida sobre esse capital inicial, tranquilo? Então, se eu for usar a fórmula, o que vai acontecer? Eu vou pegar igual o meu capital multiplicado 1 mais, quem é a minha taxa? 10%, elevado ao período. Suponhamos que seja 2 períodos, 2 anos, 2. Ele já me mostra aqui, ó, que 1.000 a uma taxa de 10% ao ano, durante 2 anos, ele dá 1.210. Vou fazer para o ano 1. Ano 1. De novo, simples. O meu 1.000 que multiplica 1 mais, qual a taxa? 10%. Isso elevado a 1, que é um ano só. 1.100. Entendeu? Que nada mais é que o 1.000 mais o 100, 1.100. Só que agora aqui, ó, perceba que o segundo ano, ele já não começa mais com 1.000. Ele começa com 1.100. E se eu quiser saber lá daqui a 10 anos, ano 10, eu vou pegar. Eu vou escrever agora. O 1.000 multiplicado, põe em parênteses, 10%, que é 1 mais 10%, 1 mais 10%. Tudo isso elevado a quanto? 10 anos. Eu vou ter 2.593. Entendeu? Isso aqui é simples. Eu posso usar a fórmula do valor futuro. Porque entenda bem, eu tenho um valor hoje. Valor. Se eu tenho um valor hoje, como que eu chamo ele? De valor presente. Ou VP. Simples, certo? Ele vai sofrer a ação do tempo. Tempo, que é período. E vai sofrer uma taxa. E no final vai me dar uma coisa chamada valor futuro, que a gente vai representar por VF. Beleza? Então assim, por que eu estou descrevendo isso aqui? Para ficar um pouquinho mais fácil da compreensão. Na matemática é muito simples, muito simples. Eu tenho, muitas das vezes, na maioria das vezes, eu não vou ter todas as variáveis. Mas dependendo da quantidade que eu tenho, eu posso encontrar aquela que está faltando. Entendeu? Então assim, é tranquilo. Mas o raciocínio a gente tem que organizar o nosso pensamento. Eu posso ter um valor presente, quanto que eu tenho hoje. Eu quero saber quanto que esse valor de hoje vai estar valendo daqui a 5 anos. Então eu quero saber o meu valor no futuro. Então eu tenho 3, ó. Eu tenho o valor de hoje, eu tenho o período e eu tenho que pôr aqui uma taxa. 10%, 15%. Vamos trabalhar com 14,75, que é a Selic que vai chegar a 15. Beleza. Assim eu descubro esse valor no futuro. É para mim saber se o caminho que eu estou seguindo, ele está certo. A trajetória que eu estou seguindo, eu vou chegar aonde eu quero. Isso é extremamente importante. Mais que tudo isso aqui que eu estou mostrando da matemática, é extremamente importante. Por quê? Se eu estou numa jornada, num caminho, tá? Peguei a rédea da minha vida, a rédea da minha vida financeira, minha, da minha família, e eu quero alcançar lá a minha independência financeira, a minha liberdade financeira. Mas será que esse caminho que eu estou seguindo, eu vou chegar lá? Vamos mostrar alguns cálculos para você materializar isso. Deixa eu pôr aqui ser melhor. O que acontece? Porque uma coisa muito importante que vocês têm que saber é o seguinte. Vou até tirar aqui um pouquinho. Uma coisa muito importante. Só podemos somar, dividir, multiplicar valores em uma mesma data. Mas por que isso? Porque o dinheiro tem valor no tempo. E que valor é esse? Juros. Se for a meu favor, rentabilidade. Se for contra mim, desvalorização. Concorda comigo que R$100 hoje não vai valer a mesma coisa que daqui a 5 anos? O nosso dinheiro ele perde valor no tempo. Beleza? Então vamos lá fazer um exemplo. 5.000 daqui a 3 anos, quanto que vale hoje? Então percebe aqui, ó, eu tenho uma fórmula que nada mais é que a fórmula do juro composto. Vou pôr ela aqui. Lembra que eu falei que tem que organizar as variáveis?
Então, quais variáveis eu tenho aqui, ó? Nessa fórmula aqui, ó. Eu tenho valor futuro. Eu tenho, não vou pôr maiúsculo para ficar melhor. Valor futuro. Eu tenho valor presente. Eu tenho a taxa. E eu tenho o N. Beleza? Vamos usar os dados que a gente tem aqui. Esses dados aqui. 5.000 daqui a 3 anos. Vale quanto hoje? Então, 5.000 é o meu valor futuro. Eu quero saber quanto que vale hoje. Eu sei? Não sei. Qual o período? 3 anos. Vamos usar aqui a taxa de 14,75. Por que 14,75? A taxa Selic. 14,75. Tá? Por cento. 14,75%. Então eu estou procurando esse elemento aqui. Que eu quero saber quanto que ele vale hoje. Agora a gente tem várias formas de fazer isso. Eu posso fazer com HP12C, eu posso fazer com o Excel, com as planilhas Google, ou usando, transformando aqui na fórmula mesmo. Vou usar a fórmula. Valor futuro, 5.000. Só que aí eu vou fazer uma variável dessa fórmula aqui, que já está aqui. Que já está aqui. Ué, é a mesma fórmula. É a mesma fórmula, tá? Por que é a mesma fórmula? Eu só inverti a ordem dos elementos aqui. Quando eu digo que o valor futuro é igual ao valor presente vezes isso tudo aqui, é a mesma coisa de eu dizer que o valor presente é igual ao valor futuro dividido por tudo isso aqui. Beleza? Então vamos lá. É igual... Quem é o valor futuro? 5.000. Vezes... Dividido, na verdade, dividido por quem? 1 mais... Quem é a taxa? 14,75. Isso tudo elevado ao período que é 3. Olha que interessante. Isso tudo elevado a 3. Certo. O que eu achei aqui? Vamos concretizar nosso pensamento. Eu encontrei que 5.000 daqui a 3 anos equivalem a 3.309 hoje. Se eu quiser ter 5.000 daqui a 3 anos, eu tenho que investir 3.309 a 14,75. Entendeu? Simples assim. E olha que interessante. Agora, isso aqui é quando eu estou trabalhando a meu favor. A meu favor. Para mim ter 5.000 lá na frente, eu tenho que investir 3.309 a 14,75. Eu vou fazer uma conta, a mesma conta com número cheio, para você ver. Só que não, vou usar o mesmo exemplo. Só que, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o valor presente hoje, que vai estar valendo quanto lá na frente. Com esse, mesma coisa. Entendeu? Mesma coisa. O dinheiro tanto ganha valor no tempo, quanto perde valor no tempo. Entendeu? Então, vamos lá. Se eu pegar, vou pôr lá os mesmos 3.000, só que eu quero achar o valor futuro agora. Então vai ser o quê? O meu valor presente, 3.309,12, vezes 1 mais 14,75, elevado a 3. Por quê? Porque é o número de períodos. Tá vendo que dá a mesma coisa? Então, tem valor no tempo. Eu posso fazer essa conversão. Para finalizar, eu quero ter 15.000 em 2 anos. Apliquei 10.000 num CDB que paga 7% ao ano, por 2 anos. Então, como que a gente não erra? Primeiro a gente organiza. Apliquei 10.000 hoje, valor presente, a 7% ao ano. 7% ao ano é a minha taxa. Por 2 anos. Então, coisas que eu não posso errar aqui. Relembrando. Só posso somar, multiplicar, dividir tudo no mesmo período, na mesma data. Certo? Certo. A taxa está em ano, então o período tem que estar em ano. A taxa está em mês, o período tem que estar em mês. Beleza? Vamos fazer lá para ver se vai dar tudo certinho. Então eu já cheguei aqui. Tenho o meu valor presente, que é 10.000. Já falei que é 2 anos. E a taxa é 7. Só que aonde está aqui a dúvida? Eu quero ter 15.000. Será que o valor futuro vai dar 15.000?
Vamos fazer. Vamos pegar aqui a fórmula de novo, só para relembrar. Eu vou digitar a fórmula dessa vez. Igual, valor futuro é igual 10.000 vezes 1 mais 7%. Tá vendo que eu estou digitando tudo, tá? Isso tudo elevado a 2. Quanto que deu? 11.449. Então, de cara, eu já sei que 10.000 a 7% ao ano por 2 anos, não consigo ter 15.000. Não consigo. Vou conseguir? Resposta, não. Se não, quanto que eu preciso? Quanto que eu preciso? Aí eu faço o inverso. Eu faço o inverso. Que inverso é esse? Eu pego a fórmula e faço assim, ó. Quanto que eu preciso para ter 15.000? 15.000, então vai ser meu valor futuro. O valor presente, quanto que eu preciso? Eu não sei. O valor futuro é 15.000. É 15.000. Porque é isso que eu quero. O período é 2 anos. E a taxa eu tenho também, que é 7%. Eu só inverti. Então, vai ser igual o quê? Vai ser igual. Agora eu quero achar o valor presente. Então, é essa aqui, ó. Valor presente igual valor futuro dividido por 1 mais taxa elevado a n, né? Então é fácil. Valor presente é igual valor futuro, 15, dividido 1 mais. Tem a taxa? Tudo isso elevado ao período. Então eu preciso ter 13.101,58 para me ter 15.000 depois de 2 anos. Então eu já sei que quanto que eu preciso ter para ter os 15.000 lá? Eu preciso ter 13.101,58. Ah, beleza. Não tem 13.000. Não tem 13.000. Eu só tenho 10.000. Qual a taxa que eu devo buscar para chegar em 15.000? Qual a taxa? Aí eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer tudo isso que eu estou falando com a fórmula que já tem. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Quando eu vou calcular período, quando eu vou calcular taxa, valor futuro, valor presente, a própria ferramenta, que é a planilha, ela já tem uma fórmula que ela me mostra isso, entendeu? Por que eu estou mostrando como fazer na mão, vamos dizer assim, na mão, com um raciocínio? Porque tem gente que tem uma certa dificuldade de manusear, mas tá vendo que é simples. Aqui qual a riqueza de tudo? É que você tá aprendendo essa parte de investimento, o que é juros simples, você tá aprendendo a mexer na ferramenta. Então, assim, é uma gama de aprendizado tranquilo. Ah, mas você, olha só, no final aqui não vai ter uma prova. Então, isso aqui é o quê? Fica tranquilo, entendeu? Aprende de boa, no seu tempo. Vê, revê, se inscreva, tira dúvida, beleza? Então vamos finalizar com essa taxa. Eu quero esse I agora, que eu não sei. Por que eu não sei? Eu falei pra ele que eu não tenho 13.000, mas eu quero começar com 10.000. Então que taxa eu devo buscar? O que eu vou ver aí fora, que CDB, que seja o que for, qual a rentabilidade? Entendeu? Então vamos lá. Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu pôr os valores. Valor presente, lembra? Organizando. A gente anota tudo aqui para ficar mais fácil. 10.000. Falei que não tem mais que 10.000. Valor futuro, eu já sei que eu quero ter os 15.000. O período, eu também sei que é em 2 anos. Eu só não tenho a taxa. Eu só não tenho a taxa. Beleza? Quando eu posso vir aqui, ó, inserir função financeiro. Vai aparecer um monte de fórmula aqui. Ou eu posso vir aqui e pôr aqui, ó, igual taxa de juros. Vou pôr aqui taxa. Qual o número de períodos? 2. Ponto e vírgula. Tem algum pagamento no meio? Não, é só esses 10.000. Não vou reinvestir mensalmente, não. Qual o valor atual? Qual o valor atual? Aqui tem um detalhe. O Google Planilhas, HP12C, Excel, ele entende isso aqui como um fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Sai um valor e entra outro. Quando sai, ele entende como valor negativo. Quando entra, é positivo. Eu posso escolher tanto um quanto o outro, só para a fórmula funcionar. Mas fluxo de caixa é isso. Eu invisto 10, vou até maximizar aqui.
Eu invisto 10, ou seja, sai o dinheiro do meu bolso, e depois eu recebo o rendimento. Aí entra dinheiro do meu bolso. Suponhamos que eu esteja fazendo esse investimento numa corretora. Quando sai do meu bolso, é negativo para mim, positivo para a corretora. Quando vem a remuneração, o meu retorno, é positivo para mim, negativo para a corretora. Entendeu? Então, assim, tranquilo. Vamos lá. Qual o valor atual? Menos 10 mil. Qual o valor final que você quer? 15 mil. Você precisa de uma taxa de 22,47%. Para quê? Para que 10 mil se transforme em 15 mil em 2 anos. Ah, mas eu sou bom de matemática, eu sei que de 10 para 15 é 5 mil. 5 mil é 50% de 10. Tinha que dar 50%. Se é 22,47, 22,47 com 22,47 não dá 50%. Aí que está a explicação que de repente você não teve ainda. Alguns já tiveram, lógico. Juro composto. Eu sei que 10 mil, 15 mil, essa diferença de 5 mil é 50% dos 10. Só que eu estou falando de juro composto. Ele vai sofrer ação do juro, os 10 mil. Que taxa é essa? 22,47. Vai dar um certo valor. Vai dar 12,247. 247, isso aí. Aí, só que depois, esses próximos 22,47 não é mais sobre os 10. Agora é sobre os 12 e tal. Entendeu? Vamos tirar a prova dos 9. Lembra que tinha a prova dos 9 lá antigamente? 9 fora, aquela coisa toda? E se eu quiser saber a taxa entre dois valores? Se você assistiu os vídeos, eu falei disso lá aqui, na primeira aula. Olha essa cobra vindo no seu calcanhar de novo. Que é o quê? Que é o quê? Valor final dividido por valor inicial menos 1. Ih, rapaz, que beleza. Quem é o valor final? 15 mil. Igual. Quem é o valor final? 15 mil. Dividido por quem? Valor inicial. Tudo isso menos 1. Quanto que deu? Ai, ai. 50%. Ele teve uma valorização de 50%. Lembra? Mas em quê? Usando uma composição de juro composto de 22,47 por período. Eu preciso menos do que o natural. O juro composto ele me dá esse poder. Entendeu? Isso a gente mostrou tudo lá em cima. Tudo lá em cima. Tranquilo? Então aqui tem várias fórmulas. Isso aqui é interessante, fazer uma brincadeirinha que vocês sempre gostam. E qual é a brincadeirinha? Quando que eu vou alcançar o primeiro milhão? Eu quero 1 milhão, valor final. Eu tenho 90 mil. Beleza? Eu sei que eu tenho uma taxa de 16%, ao ano. Eu vou fazer aqui o seguinte, reforçando o conhecimento, fluxo de caixa. Eu estou investindo. Primeiro sai, é meu, mas sai o dinheiro negativo. Porque está saindo dinheiro, eu estou investindo, e depois eu vou receber positivo. E vice-versa. Isso aqui quando é uma troca que eu ganho e você perde. Que é o quê? Não é que você perde, você me dá remuneração. Que analogia eu estou fazendo? Quando você está pagando o juro do cartão, quando você está pagando o juro do financiamento da casa, quando você está pagando juro do financiamento do carro, você só perde. Entendeu? E você adquire uma coisa que vai depreciando. Então vamos lá, eu quero chegar no meu 1 milhão, bonitão lá, meu primeiro milhão. Espero que seja o primeiro de muitos. E vamos usar a fórmula. Não lembro mais. Mas é o valor final, que é igual valor presente multiplicado 1 mais a taxa, estamos falando de juro composto, isso tudo elevado a n, que é o período. Ah, beleza, então tá tranquilo, só não sei aqui o n. Ah, e agora complicou, porque é um expoente e tal, usa a tecnologia. Igual n períodos, número de períodos de pagamento de investimento. Se eu fizer igual, aqui ó, inserir função financeiro, estamos falando de dinheiro, quando eu estou usando a planilha Google, tá? O Excel é a mesma coisa, tem HP12C, dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Quando eu vou passando o mouse aqui, ó, olha que legal, ele já vai me dar cola, prova com consulta. Eu quero período, né? Como é em inglês, número de períodos, aí ele aqui, beleza. Ele já começa assim, meu filho, qual a taxa? 16%, põe um ponto e vírgula aí, beleza. Vai ter pagamento recorrente? Aí, ou você só vai investir esses 90 mil e depois esquece. Não, só 90. Então, ponto e vírgula de novo. Qual o valor atual que você tem? 90. Mas você pôs negativo? Pôs porque está saindo tal. E o que você quer no futuro? 1 milhão. 1 milhão. Você vai levar 16 anos.
16 anos. Porque a taxa é 16% ao ano. Você vai levar 16 anos. Agora, olha, para finalizar, uma das coisas mais importantes. Vou até forçar aqui um pouquinho. Eu usei, falei para vocês aqui, mostrei para vocês. Isso aqui é o cálculo raiz, é o quê? Na mão, usando a tecnologia, tá? Eu não estou usando uma calculadora do Status Invest, do Investidor Mais, do Mais Retorno. Tudo isso você pode usar. É só você saber o conceito. Eu tenho um valor, quero chegar em outro valor, sei um tempo, sei uma taxa e eu vou conseguir fazer o cálculo. A importância do momento que vivemos. Taxa de juros aumentando, tarifação do governo, tá? Do governo que ia te dar um benefício gigantesco. Eu não vou tratar aqui com um fundo político, partidário, nada disso não. Mas eu tenho que te dar explicação para você entender o contexto que você está passando. Uma taxazinha, não, mas eu vou aumentar o IOF só em 3%. Eu vou aumentar o IOF, a taxação só em 5%. Eu vou deixar de te dar uma benefício em 17%. Para com isso, para com isso. Para de ser alienado. Por quê? Vamos voltar lá, que eu vou te mostrar. Nós trabalhamos nesse exemplo de uma pessoa que tem 90 mil investido já, e ela vai chegar num 1 milhão em 16 anos, sem investir mais nada, tá? Sem investir mais nada. Com uma taxa de 16%, beleza? Ao ano. Vamos lá de novo que eu vou explicar o que eu tô falando. Olha o exemplo aqui. A taxa é essa aqui, né? Lembra aí do seu ministro falando aí que, não, é um pouquinho só, é uma taxinha só, é 3% só. Nesse exemplo aqui, sem reinvestimento. 3%, eu vou pôr 13%. Aqui eu já te mostrei que a gente vai levar 16 anos. Vou tirar um K de zero aqui para ficar melhor. 16,22 anos. Ah, mas o governo vai me comer uma taxa aí e tal, não sei o que tem. Conta de padaria, tá? Mas vamos pôr 13%. 19,7 anos. 3% atrasa a sua vida em quase 4 anos. Aí se eu conseguir uma taxa melhorzinha aqui, ó, de 20. 13,21 anos. Tá vendo a medida que vai crescendo o negócio? Fica muito, muito legal. Deixa eu pôr aqui um valor aqui de 1.000. De 1.000. Isso aqui que é importante. Isso aqui que é importante. O dinheiro tem valor no tempo. Quanto mais rápido, mais rápido. Quanto mais rápido, mais rápido. Ah, eu vou ficar só na caderneta de poupança. Ela me dá 6% ao ano. Tá bom, fica aí. 41 anos você chega lá, começando com 90 mil. Por que é legal quando a gente usa, assim, linka com as células aqui, aquela coisa e tal. Se você tem dúvida de como faz isso, eu mostrei aqui, repete, vê, manda mensagem lá que a gente ajuda. Ah, eu tô começando agora. Eu tô começando com 1.000. Eu vou pôr 1.000 só. Só 1.000. 118 anos você chega no 1 milhão. Na poupança. E se eu tiver lá uma taxa Selic que seja, vamos trabalhar com 15. 49 anos. Você diminuiu 60 anos só de você não depositar na poupança e depositar num investimento seguro, sem risco. Por quê? Seguro sem risco. Você está emprestando dinheiro para o governo. Hoje, e está aí 14,75, quase 15. Entendeu? Então assim, gente, ó, é muito simples, muito fácil. Reveja. Eu só falei, isso tudo que eu estou falando agora, só falei de juro composto, só falei do seu dinheiro, quando você empresta, quanto você tem que ser remunerado, quanto tempo leva, se fizer uma diferençazinha de taxa, faz diferença, não faz diferença? Só falei disso. Não, é muita coisa. Não é muita coisa não. Eu falei um monte do mesmo. Só reveja. O conceito é, tem um valor agora, quero saber quanto que vai ter lá no futuro. Ou tem um valor no futuro, quero saber quanto que vale agora. Ou tem um valor e sei que eu preciso investir. Se eu melhorar aqui, com um melhor investimento, com uma coisa tal, quanto que adianta a minha vida? Eu ganho tempo. Não tem valor no tempo? Tem, eu te mostrei. Eu te mostrei. Se você deixar 6% ao ano na poupança, você vai levar 118 anos. Se você pôr 15, que é o Tesouro Selic, que é uma renda fixa, sem risco, sem nada, aquela coisa toda, 49 anos. Isso aqui sem fazer nenhum tipo de aporte. Tem vários outros vídeos no canal que eu mostro como que é aporte. Aporte regular. Entendeu? Com aporte regular, você vai ver que esse 49 cai para 20, cai para 10, cai para 5 que seja. Depende do valor aportado. Beleza? Se inscreva, curte, compartilha. Foi um abraço, tal. Tá tudo tranquilo. Muito simples. A gente se vê na próxima.